Olá, boa noite. Um minutinho só equalizando aqui o som. Pronto. Então, sejam bem-vindos ao Seminário Zoe de Educação Financeira Pessoal e Familiar. Essa é a nossa quarta aula e última aula, né, desse, desse nosso curso. E vamos lá. Vamos iniciar aqui vendo um pouco do que nós vimos na aula passada. Nós vimos a prática do hábito de poupar, equilibrar o patrimônio e alavancar o patrimônio. Nós vimos as consequências, né, da gente levar uma vida desregrada e não conseguir poupar, né, o que é que acontece. E aí vimos também umas estratégias é, de como alavancar o nosso patrimônio, né? E uma delas é a questão de você desmobilizar o seu patrimônio, né? Você conseguir trocar um, um ativo, né? Um, algo que tenha um custo maior para um custo menor. Então, isso é uma das estratégias que nós vimos na aula passada. Ok? Vamos continuar nessa aula falando um pouco sobre o assunto da aula passada, naquele texto base da história de Jesus, que Jesus conta, né, do mestre e dos seus empregados, seus servos, que ele confia os recursos. Tá? É um assunto muito extenso, então merece um foco maior. Tá? Tem algumas coisas que nós não tratamos, a gente vai finalizar nessa aula. Uma das coisas também que eu falei que a gente poderia começar era falando sobre investimento. Só que como o assunto ele é bastante extenso, então uma aula só ou um pouquinho não iria dar certo. Então, por isso eu vou disponibilizar para vocês, eu estou concluindo um e-book dando uma ênfase bem atual, né, a investimentos. E no e-book também vai ter um passo a passo, né, para vocês poderem investir. Tá bom? Aí com isso eu completo todo esse assunto. Tá ok? E no último, por último, nós vamos ver como vai ser a prova, né, dessa disciplina. A prova eu vou enviar para vocês e aí eu vou dar um prazo para vocês responderem, tá bom? Até amanhã estou enviando, inclusive hoje, né, até o final da noite estou enviando. E aí vocês me respondem, vocês vão ter um prazo aí para responder, ok? Então vamos lá. É, Nós falamos, né, nós começamos a falar sobre aquela história, né, de Jesus e não é coincidência que Jesus, ele, além do reino de Deus, né, que ele veio anunciar, é um dos, o segundo assunto mais falado foi sobre dinheiro. Então, por que será, né, que Jesus enfatizou tanto o dinheiro? Né? É próximo de dar a mesma ênfase para o reino de Deus. Porque nós vamos ver que o dinheiro, na verdade, ele é um concorrente do reino de Deus. Né? Nós, nós vimos também, e nós lemos em várias histórias na Bíblia, que quantas pessoas deixaram de seguir Jesus por não se desprenderem, né, do dinheiro. Então, o dinheiro é um assunto que é para a nossa vida toda. A gente pode falar do dinheiro em qualquer fase da nossa vida e sempre a gente vai ter é, algo a aprender, né? E algo direcionado por Deus, né, para a nossa vida. Então, uma das verdades que Jesus colocou, né, nessas histórias é que o dinheiro ele afeta o coração das pessoas. Então, por isso que ele enfatizou tanto nas parábolas dele, né, e colocou esse assunto, que era um assunto bem presente, né, e bem atual. E até hoje continua sendo atual, né? Afinal de contas, a gente também
o reino de Deus concorre, né, com o nosso amor pelo dinheiro. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, né, nós lemos nessa história, né, sobre esses três servos, né, e que Jesus confia, né, esses recursos na mão dele. E a gente viu também como é que essa história termina, né? O mestre volta, né, os dois primeiros devolvem em dobro, né, a quantia que Jesus lhe confiou a eles. E, e, e aí o último, né, ele não faz dessa forma, né? Ele enterra o que Jesus confiou na mão dele. E aí, por que será, né? A pergunta é, por que será que algumas pessoas elas conseguem multiplicar seus recursos e outras não conseguem? Então tem uma relação, e é isso que eu ia enfatizar agora, sobre por que as pessoas elas não conseguem multiplicar o dinheiro, o recurso que Deus coloca nas nossas mãos, ou nas mãos delas, né? Por que será? É, existe uma verdade na vida do cristão, daquele que segue a Cristo, né? E é a seguinte: a gente pode estar todos os domingos na igreja, a gente pode estar ativamente na igreja, a gente pode estar falando de Deus para as pessoas, mas o que vai importar de fato, o que vai fazer diferença na nossa vida é, é como a gente aplica o que a gente fala. Tá? Então, quando a gente fala de finanças, o que é relevante? A gente pode estar falando, né, de lábios somente o quanto é importante o dinheiro, o quanto a gente é generoso, o quanto a gente de repente serve, né, em um culto na igreja. Então a gente pode estar honrando a Deus somente com nossos lábios, mas de fato com as nossas ações a gente pode estar negligenciando, ok? O que eu quero dizer com isso? Porque essa situação acontece? Porque a gente pode estar de repente até com uma boa intenção, mas não de fato concretizar essa intenção, né? Por causa de uma coisa chamada medo. Nessa parábola lá de Mateus 25, lá no verso 25, quando quando o mestre pergunta, né, para o seu empregado, para o seu servo, por que ele enterrou o dinheiro, ele diz assim, ele responde da seguinte forma, ele diz assim, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja que aqui está o que lhe pertence. Então a gente percebe claramente que o que fez com que aquela pessoa não investisse aquele dinheiro, o que fez com que ela retesse o dinheiro, né, e não desse o destino, uma destinação apropriada para o dinheiro, foi o medo, né? E por que a gente tem medo? Muitas vezes a gente tem medo porque a gente pensa na escassez, quer dizer, eu não sou generoso, eu não contribuo, eu não faço algo em prol, né, do meu próximo, algo que Deus está me pedindo, porque eu tenho medo de faltar. Né? Então, quando esse medo
ele atinge isso paralisa nossas ações. Então a gente consegue honrar a Deus com nossos lábios, mas não consegue honrar a Deus com nosso dinheiro, com nossos recursos. É interessante que eu falo nossos recursos, mas como eu já falei desde a primeira aula, os recursos são dele. Os recursos são dele e ele coloca nas nossas mãos, como a gente vê nessa parábola, né? Ele coloca para nos provar, para saber como é que nós vamos agir em posse desse recurso, né? O que que nos para? O que que parou esse servo? Foi o medo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que refletir bastante para que isso, de fato, ele se altere na nossa vida é, 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 é o que a gente tem medo, né? O que é que está impedindo que a gente faça o que Deus nos pede? E qual é o perigo disso? Qual é o perigo da gente estar sempre retendo as coisas, com medo, né, de confiar realmente o que Deus nos entregou, né, e sermos generosos e não ficarmos preocupados com essa escassez, né? O que é que isso vai causar se a gente não refletir sobre isso e não mudar de postura? Isso vai nos levar a um estado de avareza, né? Uma pessoa que não confia em Deus, na provisão de Deus, e fica sempre tentando controlar tudo, né? E acha que pode controlar tudo, o que que acontece? Ela pode estar caminhando para um estado de avareza. E a avareza é um dos pecados que Deus condena, né? De forma bem acentuada, né? Na palavra dele. Então, a gente precisa confiar mais no que Deus está falando para a gente. E muitas vezes a gente não vai conseguir controlar, por mais que muitas vezes eu tenho ensinado sobre o planejamento, né? O quanto é importante a gente planejar, quanto é importante se preparar para o futuro, mas isso não é segurança que o futuro vai sair conforme a gente planejou. Muitas vezes Deus vai nos ensinar coisas que a gente precisa aprender nas circunstâncias, e para isso muitas vezes vai faltar, né? Vai sim chegar a um estado de escassez na nossa vida. Quem de nós aqui pode dizer que nunca passou por um período de escassez, né? De faltar coisas na nossa vida? Eu lembro na minha própria vida que eu tive momentos de muita escassez, né? Que eu tive de confiar plenamente em Deus, porque eu não tinha como honrar meus compromissos, eu não tinha como sair daquela situação. Então, certamente a gente vai ter que aprender isso, né? Seja num período, ou seja em vários períodos da nossa vida, mas a gente vai precisar passar por esses momentos para que a gente tenha um coração forjado em Deus. Lembrando lá do livro de João, que Deus fala, né, na palavra dele, é que o amor lança fora todo medo. Então, quando a gente se lança no amor, em amar as pessoas, o medo desaparece. E a gente pode ser ousado em Deus. Como aquela viúva, né, que pegou tudo que tinha e ofertou. Então, por que ela foi ousada? Porque para ela era só o que tinha, só o que ela tinha. Era a fé dela em Deus, que Deus ia prover. Então ela pôde fazer uma ação de se doar tudo o que tinha. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai passar por essa situação, né? De ter uma situação onde a gente vai ter que doar tudo o que a gente tem, né? Sem saber o que a gente vai comer, beber ou vestir no próximo dia. Mas no nosso dia a dia a gente passa por essas situações. E muitas vezes a gente abafa a voz do Espírito Santo que está no nosso coração
por esse medo, né? O medo da escassez. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que se espelhar em Deus, né? Na, nas ações de Deus, né? Porque Deus, ele é tudo para a gente, né? Os princípios que ele vem colocar para a gente são totalmente o contrário do que muitos de nós praticam, né? Eu me incluo nisso também. Deus, ele é uma pessoa tão generosa, né? Que tudo que a gente vê, todas as ações dele na nossa vida foi de generosidade. Foi de uma pessoa que nos ama de tal forma que abre sua mão, né? Uma pessoa de mão aberta mesmo em todos os recursos. Ele não poupou nem o filho para nos proporcionar uma liberdade perfeita, uma salvação perfeita. Então, quando a gente olha para os princípios do reino, a gente vê exatamente o contrário do que a grande maioria de nós pratica, que é um Deus de mão aberta, é um Deus generoso que tudo dá, né? Que promete na sua palavra que tudo que a gente pedir no nome dele, ele pode dar, né? Basta a gente crer. Então a gente tem que se agarrar e refletir sobre isso, né? Sobre o medo que nos afasta de sermos pessoas, de andarmos nos princípios de Deus, de sermos pessoas generosas. Ok? E Jesus é, encarnou segundo tudo com a mão aberta, né? Então Jesus deu a sua própria vida por nós, como eu já falei. E aí, coloquei aqui um ditado, né, que diz o seguinte: o medo é consequência do que se acredita, de se acreditar em uma mentira, né? Existe esse ditado, né, que diz que o medo é consequência de se acreditar em uma mentira. Então, se vocês pararem para pensar, a grande maioria do que a gente tem medo vem de uma mentira contada, né? Às vezes uma mentira proposital ou às vezes uma mentira que não é proposital, mas todo medo que a gente parar para refletir e tentar investigar a origem, ele vai nascer numa mentira. De uma forma direta ou indireta, ele vai nascer numa mentira. Por isso que a gente tem que estar alicerçado nas verdades de Deus, né? Porque quando mais a gente se aproxima do reino e da pessoa de Deus, mais as mentiras vão caindo na nossa vida. Ok? Então, a terrível verdade da questão é que muitos de nós acreditamos em mentiras relacionadas às nossas finanças. Então, tem muita mentira relacionada às nossas finanças, né? E uma delas, eu já comentei, é sobre a, é sobre essa generosidade de Deus. Então, a mentira contada é que Deus não é um provedor, e você é que tem que ser o provedor da sua casa e não Deus. Então você tira Deus da posição que ele deve estar na sua vida e se coloca, né, como provedor. Então daí aquele medo que vem da escassez, né? Então se eu não fizer, não vai ter. Se eu não correr atrás, nunca vai ter. Se eu não me matar trabalhando, nada vai acontecer. Então isso é uma grande mentira, né? Porque Deus, ele nos ensina a confiar nele, a confiar na provisão dele. Ok? Então essa é uma lição que a gente tem que exercitar, né? Para que ela se torne uma verdade na nossa vida. Por que é que vocês acham que as pessoas, por exemplo, elas contraem tantos empréstimos?
né? Então, pense, a pessoa não tem uma boa educação financeira, então ela chegou no final do mês e não tinha dinheiro. O que que ela fez? Ela acabou o dinheiro. O que que ela vai? Imediatamente, porque ela não confia num pai provedor, então o que que ela faz? Ela vai e contrai um empréstimo, e dilui, né, para frente, para o futuro, para pagar aquele empréstimo. Né? E aí começa, né, os problemas financeiros. Então, muitas vezes isso acontece até em algo que a gente quer comprar, né? A gente quer comprar algo e não coloca para Deus, né, esse projeto, esse algo que a gente quer adquirir. E a gente vai lá na força do nosso braço e tenta adquirir aquilo ali, né? E o que é que Deus espera da gente? Ele espera que a gente confie nele, né? Confie na provisão dele. Confie se aquilo que a gente quer é o melhor para a gente naquele momento. De repente eu quero comprar uma casa, mas será que aquilo é o melhor para mim naquele momento? Será que esse é o plano de Deus para minha vida naquele momento? Então, se a gente colocar sempre as coisas, nossos projetos, tudo que a gente precisa para Deus, né, Ele ia nos instruir, Ele ia nos ensinar a confiar mais nesse Deus provedor, ok? Então, o que que acaba? A gente acaba não vivendo isso, né? Essa alegria de viver o dia a dia, né? Todos os momentos da nossa vida, sabendo que tudo que a gente tem pertence a Deus. Isso é um engano muito grande a gente achar, por exemplo, que o nosso trabalho, o trabalho que a gente tem, não foi Deus que proveu para a gente. Né? Eu posso contar uma experiência sobre isso, sobre trabalho, em que eu cheguei a um ponto, isso foi em 2019, no final de 2019, antes da pandemia, eu cheguei a ter dois empregos, né, dois trabalhos, e eu ficava metade do expediente num e corria para o outro. Eu tinha uma certa autonomia e conseguia fazer isso. Só que aquilo foi me desgastando ao ponto que eu não aguentava mais. Então eu fui e pedi a Deus um discernimento, né? Procurar em Deus uma solução para aquilo ali, porque eu não queria deixar na mão nem um lado nem o outro, né? E, e aí eu estava em dúvida, fui perguntar a Deus, e Deus me deu um direcionamento muito claro para eu ficar no trabalho que eu ganhava menos, que era mais inseguro, né? Que era mais incerto. E aí eu relutei com aquela decisão quase uma semana e chegou ao ponto que eu cheguei a decidir, né, de fazer a vontade de Deus naquele momento, naquela situação da minha vida. Chamei a minha família, né, comuniquei a eles que eu ia fazer isso e, e segui em frente, né, achando e com a certeza que Deus ia prover tudo o que faltasse, né. A minha renda ia cair pela metade, mais ou menos, só que eu estava assim, buscando fé onde eu não tinha, né, para aquela situação. E o tempo passou, eu tomei aquela decisão, pedi o desligamento da empresa, era uma empresa de fora, e, e o tempo passou, né? Passaram-se um mês, pouco mais de um mês, talvez, não lembro direito, mas depois de um tempo, o diretor daquela empresa, que ficava em Brasília, me ligou, me fazendo uma oferta, né? Que se eu fizesse um trabalho, apenas um trabalho, ele iria me remunerar por aquele trabalho, né? Tipo uma consultoria. E aí eu fiz isso, né? Aceitei, quer dizer, olha só o que Deus fez na minha vida para provar que quando a gente confia, né? E lógico, para aumentar a minha fé,
porque é de glória em glória, né? É de passo em passo que a gente vai aumentando a nossa fé. E olha o que ele fez, coisa maravilhosa, né? Eu fiquei ganhando praticamente a mesma coisa, né? Mas fiz a vontade de Deus, né? Tomei uma decisão que Deus tinha me encaminhado. E aí, depois ele restaurou aquela parte que estava faltando, né? E isso não demorou nem um mês para acontecer, né? Então foi uma experiência assim de fato acreditar que Deus é um Deus provedor. Depois disso eu tive muitas outras experiências, né? De Deus provendo coisas, como um computador para me trabalhar, algo assim que eu nunca tinha vivido, né? E isso foi aumentando cada vez mais a minha fé. E Deus quer se mostrar dessa forma para a gente. Basta a gente acreditar, né? O primeiro passo tem que ser do nosso lado, né? Então, isso que eu acho maravilhoso andar com Deus é que Ele nos pede o primeiro passo. E daí, todas as promessas que estão escritas, elas vêm, né? Mas quando a gente dá o primeiro passo. Então, o terceiro servo fez o que fez porque o medo apertou suas mãos em seus punhos, né? Quer dizer, o medo fez ele não prosperar o recurso que Deus colocou na mão dele, né? E o que é que a gente tem que aprender com tudo isso? Né? É que a gente tem que aprender a sermos guiados pelo Espírito de Deus. Né? Porque isso é um discernimento que tem que entrar na nossa vida. É que o medo não nos pare, é que o medo não nos impeça a dar um passo de fé. Ok? Deus não se importa com dinheiro, Ele se importa com você. O que é mais importante para Deus, como eu falei, o dinheiro é uma ferramenta. Deus se importa com você, né? E não com o dinheiro que você. Essa parábola pode dar a entender que Deus está cobrando dinheiro, o retorno do dinheiro. Não, Ele está cobrando o nosso caráter, Ele está cobrando a nossa coragem diante do que Ele nos pede. Essa é a maior lição que a gente pode tirar dessa parábola. O medo nos paralisa e Deus nos incentiva a termos coragem para dar o passo. Lembre-se, quando se trata de administrar os recursos de Deus que são confiados a nós, somos chamados a ser rios que fluem e não lagos que estagnam. Então, essa é a mensagem dessa última aula, né? Nós somos chamados a sermos rios que fluem, né? Fluem para onde? Na direção de sermos aquelas pessoas que Deus planejou no futuro. Ele não quer que a gente ande parado como um lago, estagnado, acumulando impureza, sujeira. Ele quer que a nossa vida flua como um rio. Isso só vai acontecer quando a gente der o passo de coragem. Eu espero que essa mensagem fique no coração de cada um e que a gente possa cada vez mais prosperar com os recursos naquilo que Deus confiou em nossas mãos. Amém? E vamos lá, falando sobre a nossa avaliação. A avaliação, ela é normal, né? Uma avaliação de 10 questões, 5 objetivas, 5 subjetivas, ok? Eu vou enviar até amanhã, né, para vocês, e vocês vão ter o dia de amanhã, que é o dia 8/11, tá? Para fazer a prova, ok? Salvo se houver algum outro direcionamento aí da escola Zoe,
né? Esse é o prazo de vocês fazerem essa prova, tá bom? E o conteúdo são todos os assuntos tratados até hoje, na aula de hoje, tá ok? E mais uma última instrução, então vocês vão enviar as respostas, tá? Para o meu e-mail, que é esse daí, ó, jntvsc@gmail.com. São as consoantes do meu nome, Jonatas Vasconcelos. Então, jntvsc@gmail.com. Ok? Então, obrigado pelos ouvidos, obrigado pela paciência e fiquem com Deus e tenham uma ótima avaliação. Até mais.